Bom dia, graça e paz. Shalom Adonai, paz de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e toda a sua geração. Estamos dando início a mais um Reino Cast, o reino de Deus dentro de nós. E é um prazer muito grande poder estar com você aqui hoje, nos acompanhando em mais esta quarta-feira, hoje chuvosa aqui na cidade de Mongaguá, e espero que aí aonde você esteja, o tempo esteja agradável. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita de um convidado, para mim, muito especial, hoje um mentor, um pai, um líder que tem nos dado a direção nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, mas também no momento de alegria, compartilhamos aquilo que o Senhor faz. Queria só que o apóstolo Natanael desse um oi aí, um bom dia para você. Nós vamos orar e já vamos começar, porque hoje o assunto gestão do reino vai pegar. O tempo vai ser curto, pode acreditar nisso. Enquanto você está aí entrando, vou pedir para que você compartilhe com mais pessoas. Se você quiser fazer perguntas, você precisa se inscrever nesse canal, ok? Vou te pedir para você também ativar as notificações e, por favor, curta, você precisa curtir. Quanto mais você curtir, mais nós seremos direcionados para que pessoas possam estar nos assistindo. Então já começa aí compartilhando, já começa aí chamando mais pessoas, pega o link, coloca no grupo do WhatsApp, do Telegram. Vamos fazer um barulho santo aqui para a glória de Deus, amém? Apóstolo Natanael, o povo está te esperando aí para dar um bom dia, um oi, e a gente já vai começar. Bom dia a todos, graça e paz, que as bênçãos do Eterno estejam na vida de cada um. Realmente uma alegria estar contigo aqui, apóstolo Anderson. Amém. Crendo que Mongaguá e toda a região aqui estão impactadas pelo poder sobrenatural desse reino que queremos que venha a cada dia, entrar em nossa vida individualmente, família, financeiro, enfim. Estamos clamando pelo reino. Que Deus te abençoe e possamos aproveitar esse tempo de uma forma assim sobrenatural. Glória a Deus. Então, querido, aperta os cintos. O piloto não sumiu, não. O piloto é Jesus. Mas hoje vai esquentar, vai estralar. Eu não posso falar muito porque eu caminho com o Natanael. Chama o senhor de Natanael, né? Meu Somos nome é amigos, né? E tem muita coisa boa, cara. Eu tava contando com esse dia, contando aí na agenda para a gente poder trazer esse dia chegar, para a gente poder trazer o apóstolo Natanael. Então, nesse momento, já estão aqui, ó, falando um monte de coisa. Eu quero orar. Mas o Roberto Santos está dizendo, a paz do Senhor Jesus, conheci esse santo homem de Deus há pouco tempo, é um grande homem de Deus. Márcio Pupo, assíduo, está aqui. André Mateus já tá com a tua conversa, está dizendo que nós estamos elegantes. Aleluia. Gilmar, a paz do Senhor. Rodrigo, paz do Senhor. André Mateus está mandando uma paz também para o apóstolo Natanael. Amém. Vamos orar para que Deus abençoe, tá bom? E nos dê a direção e a gente já vai entrar aqui nesse assunto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, e te louvamos pela tua grandeza e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, meu Pai, mais uma vez, mesmo distante, Senhor, estamos aqui para juntos ouvir da tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor conduza mais este Reino Cast, que pessoas possam ser alcançadas, ministradas, que pessoas possam tirar suas dúvidas e principalmente se decidir por Jesus Cristo. Pai, que o Senhor abençoe a Luas TV, que o Senhor abençoe, meu Deus querido, a vida do Senhor Mickey, que nos cedeu e nos deu a oportunidade desse espaço onde a tua palavra tem sido ministrado. Toma nas tuas mãos tudo aquilo que nós vamos tratar aqui para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Ira, e os meus filhos também. Victória, Júlia, Samuel, ao meu neto Arthur e a todos os discípulos da Palavra Viva que já estão aqui se movimentando, chegando, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast. É isso então, meu apóstolo, é um prazer receber o senhor Amém. Aqui, é uma honra para nós, tá? E como eu disse aqui, eu já lhe conheço, né? Já sei sua história, sua trajetória, mas tem muita gente aí que não conhece, então gostaria que o senhor, nesse primeiro momento, falasse de onde o senhor veio, quem é o senhor, né? O que o senhor faz, e a gente já vai entrar daqui a pouquinho no assunto aí do reino, em nome de Jesus.
Muito bom. Olha, eu sou chileno, sou missionário, nasci numa família missionária no Chile e, graças a Deus, fui criado nessa essência sobrenatural de fazer a obra de Deus, essa obra apostólica. E no ano de 1987, meu pai recebe um chamado para o Brasil e já estamos aqui desde 87 fazendo a obra do Senhor. Faço parte dessa família, meu pai, minha mãe e 8 filhos chegamos no Brasil e, graças a Deus, fomos muito bem acolhidos, a glória do Senhor tem se manifestado, fazendo a obra já há muitos anos, desde os 20 anos já, comprometido e ungido no ministério. Esposo de Maria Ferreira, a brasileira mais linda dessa terra, e meus filhos Jonatas, Aline e Nathalie. Graças a Deus estamos aí fazendo a obra do Eterno. E hoje o senhor está ali na Renovação em Cristo, né, apóstolo? Isso nosso trabalho está em São Vicente, ali estamos fazendo a obra do reino, graças a Deus, Deus tem feito maravilhas, e estamos fazendo uma coalizão hoje em dia a nível nacional e internacional, eu creio nisso, porque Deus tem demandado isso, trazer pessoas para mergulhar na virtude do reino. Pouco se fala com veemência do reino, e essa é a nossa missão. Isso é uma verdade que tem a galera aqui, ó, do Viçosa do Ceará, tá aqui mandando um alô pro senhor, ó, dizendo que está acompanhando. Messias Crispim, um orgulho de conhecer o senhor. Então, muito legal. Moisés Moura, saudando a gente aqui com a paz. Tem muita gente aqui. Família linda, olha, família na internet de todos os estados. Glória uma turma a Deus. Preciosa. A todos que estão aí, Messias Crispim, ele foi me conhecer pessoalmente lá no Espírito Santo. Olha só. Essa turma é demais. Essa família de Cristo é demais. Show de bola. Você que está chegando aí, se inscreva no canal, tá bom? Para você fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar aqui nos assuntos. E seria muito interessante você ter a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Apóstolo Natanael, eu conheço o senhor já há mais de 20 anos, né? Lembro-me da igreja, eu me lembro que era o Ministério do Chile, né? Alguma coisa relacionada ao Ministério do Chile. Conheço o Abidon, que já esteve aqui com a gente, Karen, Eunice, conheço a Milka. Na verdade, eu conheço praticamente toda a sua família. A Karen trabalhava ali na Raio de Luz não, na Manancial Gospel. Eu era vendedor de sapato na sapataria São José. A gente tinha uma conexão. Tive até pregando na igreja de vocês. Esse tempo eu ainda tinha cabelo, né? Quando vocês estavam ali perto ali da igreja matriz em São Vicente, né? Ali no Parque Bitaru. E a gente sabe que o senhor vem aí de uma trajetória, né, ministerial. E aí o senhor conheceu a visão celular, né? Eu preciso que o senhor passe isso para a gente, porque tem muita gente que quer entender o que é a coalizão. Eu sou uma pessoa que tenho falado muito sobre isso. Então o senhor veio de um sistema tradicional de igreja, conheceu a visão celular, né? Hoje o senhor está trabalhando de uma forma, digamos, independente para o reino, não está seguindo nenhum modelo, nenhuma nomenclatura. Fala um pouquinho aí para quem está acompanhando a gente, como que foi toda essa trajetória, todo esse ciclo que o senhor passou, né? Como isso foi vivendo até chegar aos dias de hoje. A gente já vai entrar aqui no assunto. Muito bem, olha, nós viemos do Chile, né, com esse perfil já pentecostal tradicional. E durante muito tempo, posso falar, no meu ministério, 17 anos, essa tradição não funcionou. Essa dogmatização em relação à tradição, usos e costumes, né? Lógico, a gente muito devoto e com certeza entrega a obra, porém a obra não dava certo, não dava certo. A dogmática de usos e costumes não nos permitia avançar. E em 2008 eu conheci a visão celular, implantamos a visão celular e a igreja deu um boom, deu um crescimento. Eu me lembro que no primeiro ano, em 2009, veio um crescimento aí que tivemos 165 novas almas registradas como convertidas na igreja. Então, muitos batismos, começou um grande mover. Foi um impacto realmente, porém, veio um crescimento mecânico na igreja. Nós notamos isso. Comecei a avançar, crescer as famosas coberturas, toda essa envolvência. Aprendemos muita coisa nessa questão da visão celular. Porém, a metodologia, a ação metodológica causou alguns impactos. Por exemplo, o próprio G12, M12, MDA, são metodologias. E o problema é que a igreja
adotou. Quem adotou normalmente adotou como base doutrinária. E de crescimento só, né, Isso, apóstolo? só de crescimento. Então, todo processo efetivo de crescimento, eficaz de crescimento, ele, com certeza, se ele for bem aplicado com dedicação e com trabalho, como o fizemos, qualquer coisa vai dar certo. Porém, no reino, isso trouxe alguns malefícios. Por quê? Porque trouxe muita quantidade e pouca qualidade. E muita gente que se convertia sob a ação de uma metodologia e não se convertia na essência ao evangelho. Da doutrina, né? Exatamente. Propriamente dita, Então, né? facilmente quem é direcionado como líder para essas metodologias, ele se torna perito na metodologia e adota isso como base doutrinária. Esse é o grande problema. Isso, de uma forma inconsciente, subconsciente, vai sendo passado para as massas. Agora, quem se converte, quem é antigo como você, não é que estou te chamando de velho, mas tem experiência na igreja, reino, entende base doutrinária. O problema é quem se converte. Quem nasce nesse processo, ele se adequa a esse processo como uma base doutrinária. Aí, logicamente, virão os baques, as lutas, e ele, às vezes, não está munido com doutrina, a essência doutrinária, como é devido para combater. Isso, na verdade, apóstolo, é uma experiência que eu tive e assim, eu vi muito pastor, né? Muito pastor se frustrando, justamente por conta disso. Aquilo que o senhor falou, as questões das dogmáticas, usos e costumes, é remar contra a maré. Você vive alguns momentos. Vive um momento, tá lá em cima, daqui a pouco a igreja está vazia, e é um problema daqui, é um problema dali, e isso acaba gerando um desgaste no líder, no pastor. Porém, existe a essência da doutrina. E eu vi muitos pastores que começaram, não, eu vou entrar na visão celular, quero fazer igreja de célula, e pecou nisso. Porque eu me lembro que quando eu comecei o ministério, no ano de 2000 e nós estamos 2016, né? Logo em dezembro, nós começamos em agosto, em dezembro eu me conectei definitivamente com o senhor, já lhe conhecia, e me conectei para aprender a visão. Eu pude perceber algumas coisas, principalmente essa questão de metodologia, de modelo. Só que eu nunca deixei de aplicar a doutrina, eu nunca tirei um diácono, eu nunca tirei algumas coisas que são essenciais para que a pessoa ela seja consolidada na fé. E esses pastores que pegaram a questão da metodologia como uma regra de fé, em algum momento eles começaram a ter problemas. Hoje, eu acompanho o senhor, tenho aliança com o senhor, e hoje a nossa igreja flui nas células, a nossa igreja tem uns mover celular, mas é todo mundo doutrinado na palavra, todo mundo sabe, né? Ou a maioria, né? Vamos colocar todo mundo, sempre tem um ou outro que ainda está num processo, e todo mundo sabe o que é a palavra, como se portar diante da palavra, aplicar a palavra na sua vida, ou seja, tem a palavra de Deus como uma via de regra para a sua vida. E esses conflitos, de fato, eles acabam até tirando pessoas da igreja. Sim, porque, na verdade, o processo metodológico ele não funciona com todo mundo. Haverá perfis diferentes no quesito identidade. Ou seja, muita gente, às vezes, não tem esse perfil. Por exemplo, uma pessoa mais fleumática, um líder mais melancólico, não terá uma dinâmica de pegada que essas metodologias demandam. Agora, aí começam as frustrações. Eu vi muita, mas muita gente frustrada porque não deu certo comigo. Assim como também dentro da igreja, quando se levanta essa gama de só liderança. Hoje eu não uso mais a palavra líder, porque um dia em jejum, Deus me falou, entre muitas coisas que Deus me falou, eu nunca mandei a igreja fazer líderes, mas eu mandei fazer discípulos. E de fazer líderes. Então, a igreja, dessa visão celular, ela sempre vai estruturar liderança. E nem todos serão líderes. O discipulado é para quê? Principalmente é para formar o caráter de Cristo. E, logicamente, com base na sã doutrina, a palavra. Aí você vai perceber qual é a chamada ao ministério, porque a base do ministério é o discipulado. Se você não tem um bom discipulado, nunca se saberá o que é ministério. Agora, todo mundo é líder, principalmente líder de célula. Você comete o erro de colocar alguém humanamente, sem essa pessoa ser discípulo e muito menos ser chamado ao ministério.
O senhor acha, apóstolo, que o maior problema de uma pessoa que está à frente, vamos usar o termo, à frente de uma liderança, independente se é de célula ou não, o maior problema de não dar certo é essa pessoa não ser um discípulo? Sim, porque, olha, eu digo, a base de tudo é o discípulo. Por isso Cristo falou, ele não disse, ide fazer pastores, ide fazer apóstolos. Não, ele disse, ide fazer discípulos. A base para todos é o discipulado. O caráter de Cristo é discipulado. Não é dogma da igreja, não é doutrina da igreja. Inclusive, o pessoal da Visão Celular, eles usam metodologia, né, estrutural para aplicá-la numa pessoa. Se ela cumpre esse processo metodológico, ele é discípulo. Isso é falso, isso é errado. É verdade. Porque, de repente, você não pode funcionar metodologicamente num processo de uma eclésia, de uma igreja, de um grupo, de uma denominação, que eu também não gosto dessa ideia denominacional, mas, de repente, você é um discípulo, tem um caráter formado em Cristo. Agora, aí é onde começa o conflito, porque se você não faz o segundo processo metodológico, você está achando, então você não é discípulo. Você não é discípulo. Então aí começa... Descarta a pessoa, você não serve. Exatamente. Ou seja, só quem produz no processo, porque nós produzimos frutos de caráter de Cristo. Essa é a produção. Uma transformação de vida é a demanda da produção em Cristo, no reino. Então, agora, se você não produz na metodologia, qual é a função principal da metodologia, né, de visão celular? É formar líderes, é formar células, estruturar células e fazer a igreja crescer local. Então, se você não funciona, você é descartado. E muitas vezes é um crescimento que não é saudável, né? Sim. Um crescimento onde não é um crescimento, na verdade a igreja ela incha, porque vem as multidões, vem as massas, e essa pessoa não se torna um discípulo. Eu falo muito sobre isso, apóstolo, porque hoje, né, até os próprios discípulos da Palavra Viva, a gente adotou isso. Primeiro você tem que ser discípulo, a gente tem que ser discípulo, né? Você pega um culto de quinta-feira na igreja, né, e isso é para a glória de Deus. A gente pega um culto de quinta-feira como se fosse um domingo. Em muitas igrejas. E o pessoal me fala, pastor, a igreja está cheia. Por quê? Porque são pessoas que estão consolidadas na palavra. Pessoas que estão entendendo um processo de discipulado, que não é só ganhar, consolidar, discipular e enviar. Primeiro ela tem que ser discípulo, né? Para depois ela começar a ganhar e ela começar a propagar o reino de Deus e o evangelho. Queridos, nós estamos aqui hoje uma bênção, estamos com 38 pessoas aqui ao vivo no YouTube, Amém. Sem contar as pessoas que estão no Facebook, que eu não consegui entrar aqui para acompanhar ainda, porque tem muita gente aqui, apóstolo, está acompanhando aí, Roberto Santos, aqui no nosso ministério, por ser pentecostal, Deus sempre nos usou com o cura de libertação, mas com o tempo, olha só, como Deus já começou a ministrar, mas com o tempo, Deus nos revelou que sem ensino da palavra, mais intensivamente a coisa não acontece. Estão aqui saudando a gente com a paz. Apóstolo Natanael é um mestre no falar e ensinar a palavra de Deus. Meu pai na fé, muita reverência a Deus por este profeta. Wellington Guimarães está mandando essa mensagem aí para o senhor. Wellington é um giro de Deus. Tem bastante gente aqui, Claudeomir da Silva, saudando o senhor com a paz, minha filha Vitória. Ricardo Maia, graça e paz do Senhor Jesus. Ricardo Amém. Maia, cidade de Russa, Ceará. Está bombando lá em Ceará, hein, apóstolo? Nossa, o pessoal do Ceará, Pará e Ceará se destacam. Mas olha, tem muita gente linda aí. Tem mais um aqui que eu tenho que falar para interagir com a galera. Não, ótimo, Daniel Abate, com toda a sua experiência por ser filho de missionários e por pastorear desde os 20 anos de idade, qual a maior dificuldade que as igrejas enfrentam em pregar o reino de Deus? Já ele vai responder isso aí. Já vamos entrar no tema reino. A gente vai entrar no tema agora, já. E assim... apóstolo, hoje o senhor tornou-se uma referência, tá? No que diz respeito ao reino de Deus, né? No que se diz respeito a falar do reino de Deus. Hoje, eu digo na Baixada principalmente, hoje as pessoas os líderes estão preocupados em ter o seu reino, né? É tanto que a minha mentalidade mudou para essa questão de abertura de igreja. Para que eu preciso abrir um monte de igreja? Não que seja errado, mas eu acho que existe um tempo, né? E uma preparação de Deus para que isso aconteça, né? E as pessoas estão mais preocupadas com o seu reino, com o seu império, com o seu território. E o reino de Deus,
ele abrange muito mais do que uma simples geografia. Com certeza. Então hoje o Senhor se tornou uma referência na Baixada. Hoje o apóstolo Natanael, daqui a pouco no final ele vai falar sobre isso. Hoje ele tem o canal Universidade do Reino, que é uma faculdade teológica que antigamente era ITER, Instituto Teológico Renovação em Cristo, né, apóstolo? Exatamente. E o apóstolo teve uma revelação de Deus e mudou para Universidade do Reino. Hoje, para você ter uma ideia, já vou te falar algo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá. Já estou fazendo a propaganda porque é uma bênção. A Universidade do Reino tem mais de 79 mil inscritos e nós precisamos bater 100 mil inscritos em nome de Jesus. Então nós temos uma missão, né, para propagar o conteúdo que tem ali. E o apóstolo tem vários cursos e etc. Mas hoje nós vamos falar sobre gestão do reino, apóstolo. E não existe um texto melhor para a gente trabalhar. Eu vou ler só 2 versículos, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, a oração modelo. E ele fala, eu vou usar 2 versículos aqui, e depois o senhor fica à vontade para usar texto bíblico, fazer o que quiser. O versículo 10, Jesus ele declara, após ele orar, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele chama o reino de Deus, ele clama para que o reino de Deus se estabeleça na terra. E somente o versículo 13, o senhor já nos deu uma palhinha lá no último discipulado, que ele diz, a parte B do versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na sua visão hoje, apóstolo, que Deus ele tem dado muita graça para o senhor para falar sobre a questão de reino, como o senhor pode nos trazer aqui, dentro desse contexto de gestão de reino, de visão de reino, dentro dessas 2 bases, desses 2 versículos bíblicos que Jesus mesmo ele diz, venha o teu reino. Como nós podemos, como cristãos nos dias de hoje, clamar pelo reino de Deus entre nós? Clamar pelo reino de Deus na terra. Como nós devemos nos portar? Qual é o benefício de nós estarmos inseridos no contexto de reino para a igreja? E até para responder aqui a pergunta do irmão que foi feita para a gente. Olha, quando a gente vê, na verdade, essa proposta nos textos sagrados sobre a implantação do reino, nós vamos ver que esse é o propósito ou a boa nova do evangelho. Eu pergunto em muito lugar, quem é evangélico? Muita gente levanta a mão. Tudo bom, agora me diga o que significa a palavra evangelho. Olha, 80% não sabe. Boas novas. Não sabe, boas novas. Tudo bom, mas é a boa notícia. Mas qual é a boa notícia? Se eu digo para todo mundo, eu sou portador da boa notícia, alguém vai me perguntar qual é a boa notícia? Então a notícia é que o reino dos céus chegou. O reino dos céus foi trazido pelo nosso Salvador. E assim nós precisamos entender que ele foi iniciado, na verdade. Esse trazer é iniciado. Porque se ele tivesse implantado uma plenitude aqui na terra, não precisaria da igreja estar aqui na terra. Porque ele deu o pontapé inicial para a implantação do reino. E agora nós precisamos que a igreja, o reino demanda isso, que a igreja seja o fator representante, somos embaixadores em nome de Cristo desse reino. Então, a igreja até hoje, desde a sua fundação, ela precisa trazer essa implantação. Isso é algo processual. Isso precisa entrar na individualidade de cada cristão. Só concluindo a parte da visão celular, nós não temos nada contra esse processo. Só que nós não aceitamos mais porque, de fato, eu não posso me encaixotar a dogmas e processos metodológicos ou dogmas da igreja, porque esse é o fator que mais impede a implantação do reino. Anderson, hoje temos muita gente dentro da igreja, perdido dentro da igreja. Eu sempre falo de Lucas 15, quando temos a passagem da dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Temos um que se perdeu dentro de casa, que é a própria dracma, foi perdida dentro de casa. Esse é o perfil de muitos crentes que estão perdidos dentro da igreja. Nem vou falar da ovelha, nem vou falar do filho, mas quando você se perde dentro da igreja, é quando a pessoa perde sua identidade dentro da igreja, quando ela percebe que ela é um frequentador, quando não é domingueiro, só no domingo, e a sua vida consiste em contribuir na obra, em louvar, ser suprido por uma palavra, e acabou. Então, o reino começa com a minha individualidade, como o templo do Espírito.
em que maneira o reino se implanta em minha vida, de que maneira esse trono do Cristo entra em minha vida para que eu, como indivíduo, seja representante. Identidade. Você citou aí a conclusão do Pai Nosso. Primeiro é, venha a nós o teu reino. Então, primeiro é trazer o reino até mim. Trazer o reino para a minha essência de vida, quem eu sou, quem eu, Anderson, como família. E como que a gente faz isso, apóstolo? Porque até a pergunta do Daniel Abate aqui, ó. Com toda a sua experiência por ser filho de missionário, pastor e 20 anos de idade, qual a maior dificuldade que as igrejas enfrentam em pregar o reino de Deus? Como que você traz o reino de Deus? Eu estou fazendo essa pergunta, graças a Deus a gente está bem instruído quanto a isso, mas tem muita gente que eu tenho certeza que fala, como que eu vou trazer o reino? Primeiro, ele é uma dimensão sobrenatural. Paulo fala em Efésios capítulo 3, para que no amor de Cristo possamos conhecer a altura, largura. Paulo era muito inteligente, homem perito em letra e comprimento. E aí nós temos a tridimensional, a ação tridimensional. Qualquer coisa nessa terra é tridimensional. Altura, largura e comprimento. Só que ele fala para que também vocês conheçam a profundidade. Para onde é essa profundidade? Para baixo? Não. Para o lado? Não. É para dentro. É numa dimensão para dentro, só que é espiritual. Você mergulha a uma ação aqui dentro de você, onde teu ser precisa se ligar, não, repito, somente ao fator salvação, porque todos nós pregamos e anunciamos Cristo que salva. Lógico, o plano salvífico é o plano principal, só que é o plano inicial. Ele é a porta. Cristo como porta é a salvação, porque é o acesso. Só que tem um caminho. Ele disse, estreita é a porta e estreito é o caminho. Então, o caminho nos dá a impressão de que nessa alegoria, que nós andamos. Quando eu peguei o caminho para vir até aqui, é uma estrada. Então, é algo processual que deve ser implantado passo a passo. E isso, logicamente, precisa haver estrutura, conhecimento. Daniel perguntou, meu discípulo, Daniel Abate. E as dificuldades das igrejas, principalmente porque elas são encaixotadas e guiadas a processos metodológicos, eclesiásticos, dogmáticos, denominacionais. E até teológicos, apóstolo. Exatamente. E até teológicos. Sim, até teológicos, ou seja, erroneamente numa teologia errada. Porque, na verdade, a doutrina é uma só. Agora, pontos teológicos são muitos que vão existir. Então, eu posso encaixotar uma pessoa nesse sentido. Então, a igreja tem essa dificuldade de processar o reino porque, primeiro, nunca foi ensinada em relação a isso. Nunca foi ensinada. Ela vai ser promovida para representar o marketing denominacional. Isso é fato. Até perfil denominacional. Terceiro, produtividade, segundo a metodologia da denominação da igreja local, ou até de processos metodológicos de uma visão celular, por exemplo. E ela não entendeu a sua identidade com o reino. E somente Cristo formado em mim, porque ele é o Kyrios, ele é o Hamashiach, ele é o Hamelech, o Senhor, para que eu estou usando termos em hebraico e em grego, para que se entenda, porque são termos usados até aqui na palavra. Ele precisa trazer esse trono e implantá-lo em mim. Isso é uma busca intensa, sobrenatural, precisa de adoutrinação. Isso, apóstolo, até me faz lembrar de uma ministração que o senhor fez, né? Eu gostaria até que o senhor compartilhasse aqui com a gente, porque o senhor domina o hebraico, né? Não, estou aprendendo. Tá aprendendo, queridos. Né? E o senhor, certa vez, fez uma ministração para a gente, quando Deus fala para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Essa direção, eu me lembro que o senhor explicou, né, com o texto hebraico, está dentro, né, estava dentro de Abraão. Então, seria isso que nós precisamos descobrir. Sim. O que está dentro de nós, entronizar esse Cristo dentro de nós. Sim. Não olhar só para a dimensão exterior, mas olhar para o nosso interior. Então, seria mais ou menos isso. O senhor podia falar sobre essa questão de Abraão? É o Lech Lechá. Na verdade, o Lech Lechá é quando o Senhor fala para Abraão. Se fôssemos traduzir no hebraico assim, ao pé da letra, seria assim: sai da tua parentela, vai por ti para a terra que te mostrarei. Sai da tua parentela, vai por ti, Lech Lechá.
Então vai por ti, entra dentro de você e você vai ter a Uau. revelação É da isso terra aí. que eu vou te mostrar. Então, qual o problema de muita gente? Há um meio ali. Olha só, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Mas o meio ali é o Lech Lecha, que seria vai por ti, vai para dentro de você. Porque esse princípio judaico, na criação, se diz de que o tesouro do segredo, do sucesso, não foi colocado nas montanhas, porque o homem subiria lá, não foi colocado nas profundezas das águas, não foi colocado nas nuvens, enfim, foi colocado dentro do homem. O sopro, né, de imagem e semelhança, Bet Selemeno, que demutendo, que seria a nossa imagem e semelhança, esse sopro já impregnou o homem, porque o reino, Anderson, o reino já estava no Éden. Aleluia. No Éden já, no Gan Éden, no jardim do já estava o reino. Salmo 8 diz que de glória o coroaste. O Adão no Éden, o homem no Éden, ele já estava coroado de glória. Ele perde essa coroa de glória, porque o jardim no Éden, muita gente fala jardim do Éden. No Éden. No Éden, Sim. havia uma glória no lugar, na manifestação. E era um reduto, porque o homem nesse reinado no Éden iria propagar em toda a terra, porque não é em toda a terra que estava a glória de Deus, não é? A glória se manifestava dentro do Éden. Só Éden, ao ponto de quando ele peca, ele é expulso fora do Éden e já sai amaldiçoado, e a terra não teve a virtude de conhecer a glória desse reinado. E o homem sai fracassado, destruído, maldito, doente e propenso agora a morrer. Por isso que é chamado o último Adão. Paulo em Coríntios fala que ele é o último Adão, Cristo é o último Adão. Por quê? Porque ele traz de volta a glória, ele traz de volta o reino. Só que há um reinado, há um sacerdócio. Por isso, então, ele diz, venha ao teu reino. Exatamente. Na oração do Pai Nosso. Porque o sacerdócio em si já foi implantado. Há um sacerdócio que está escondido, quem entende nas minhas aulas sabe, há um sacerdócio escondido que é o sacerdócio de Melquisedeque, Malaxade, que seria o reino, o Meleque, reino de justiça. Esse reino de justiça trabalhou muito mais profundamente no passado do que o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico ele é transitório. Hebreus fala sobre isso. É só ler Hebreus 7, Hebreus 8, 9 e 10, você vai ver a revelação disso. Então, o levítico é transitório, acabou. Hoje em dia na igreja falar levita não existe mais. Não existe mais, acabou. Agora, o sacerdócio de Melquisedeque, que traz o reino, está na tribo de Judá. Por isso Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Yehudá. De Yehudá surge Davi. Muita gente me pergunta, por que Davi comeu pão se ele não era sacerdote? Mas ele tinha o reinado sacerdotal, ele podia comer pão. Ele estava acima do sacerdote levítico. O próprio Moisés fez coisas porque ali a sobrenaturalidade já se manifestava com homens que estavam nessa linhagem. Logicamente, da tribo de Yehudá, especificamente, surge esse reinado. Dali vem o Cristo, que é o escritor de Hebreus, que eu creio que Paulo diz. O senhor crê que é Paulo? Eu creio que é Paulo. Eu acredito que é autor desconhecido. Eu creio que é Paulo. Ninguém poderia ter autoridade como Paulo para falar para os hebreus e com o peso de conhecimento. Um erudito grego, outro não teria esse conhecimento rabínico que alguém que conhece lei. Bom, ele traz e diz, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio Davi reconhece isso no Salmo, no livro de Salmos, ele fala sobre esse reinado. Então, esse reino já vem trabalhando. Agora, Cristo, ele implanta, resgata já esse reinado que se perdera no Éden e o implanta aqui na terra. E aí forma a igreja. A igreja não foi chamada para ir para o céu somente. Sim. Ela foi chamada para implantar o reino aqui na terra. Para trazer o céu para a terra. Exatamente. Apóstolo, uma vez eu falei isso, cara, porque eu estava estudando alguma coisa, e aí eu fui para a questão do hebraico, eu também gosto, nem arranho. O senhor está engateando, nem arranho. Eu estou 0,01%. E aí eu vi um rabino messiânico falando sobre isso. A igreja clama para ir para o céu. E o céu clama para vir para a terra. Exatamente. Ele está procurando, o céu está procurando, na verdade, pessoas. Cara, que loucura, esse negócio tá pessoas para trazer essa essência. Porque assim, precisa de conexão. Hoje, porque eu consigo falar aqui para o microfone, internet, há uma conexão.
Está faltando gente trazendo essa conexão sobrenatural. Essa é a profundidade. É chamada de quarta dimensão. Eu me atrevo a dizer que hoje já temos uma revelação de uma quinta dimensão. Porque está reino, poder e glória. Reino é nossa a identidade. É a essência do rei, quem eu sou, minha missão. É o que falta na igreja. Saber quem ela é no reino. Não a função ministerial na igreja. Não. Muito menos denominacional. Mas quem eu sou de fato no reino. É aí que começa tudo a fluir. Desde minha vida emocional, espiritual, familiar, financeira. Gente, eu tenho aplicado pouquinha coisa. Anderson, eu tenho tido resultados sobrenaturais. E eu estou com muitos resultados que ainda eu estou aguardando, porque ou perfis de resultados, porque de fato eu quero ter mais consistência para ensinar isso. Preciso estruturar-me muito mais, porque estou engatinhando também nesse quesito. Agora, reino, poder e glória. Há uma diferença, é a mesma sobrenaturalidade, porém, reino é uma coisa, poder é outra coisa e glória é outra coisa. Porque tem o reino, o poder e a glória. Por que ele se destacou em separar? Porque o reino, na verdade, como eu falei, é identidade, agora o poder é autoridade. E hoje a igreja já tem poder. E Jesus, quando ele disse, eu vos darei poder, Atos 1:8, eu vos dou poder, ele não disse, eu vos dou o reino. Eu vos darei reino, porque ele já tinha vindo. Porque o reino já estava estabelecido. Porque o reino precisa atuar com poder aqui na terra. Agora, o poder é exatamente a capacitação, a fusão. Só que, são os dons, a manifestação. Exatamente, o poder, a unção, a virtude, o manto, nébias e tudo que você possa imaginar. É o que o irmão aqui falou, que se concentrava muito na questão de busca de poder, de cura. Só que de repente, faltou o reino. Por que estou fazendo isso? Eu posso dar uma função e poder para uma pessoa, mas de repente essa pessoa está fazendo fielmente, mas ela nem sabe por quê, nem sabe qual a missão em si, o conteúdo em si. Então, lembra daquela história quando um grande personagem, não lembro quem, entrou numa catedral e estava sendo construída a Catedral de Notre Dame e viu dois pedreiros trabalhando e perguntou para um, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou assentando tijolos, você não está vendo? E outro que estava do outro lado assentando tijolos perguntou, o que você está fazendo? Falou, nós estamos construindo uma grande catedral. Olha a diferença, um estava concentrado em assentando tijolos. Os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas o pensamento era diferente. Totalmente diferente. Então, hoje em dia, temos muita gente na igreja assentando tijolos, como que faz, no prumo, bonitinho, tudo certinho. Porém, não sabe a essência do que é esse reino, essa catedral sobrenatural. Então, quando você passa a entender a diferença de poder e reino, embora eles estão ligados de uma forma intrínseca sobrenatural, você começa a procurar a profundidade de reino. Aí vem a glória, que já não é nem... A pessoa diz, olha, desceu glória do céu. Não desceu glória não, porque a glória não desce. O que desce é o poder. A glória, ela se manifesta. Ela se manifesta e nos abraça. Então, ela se manifesta. Então, quando o pai vê alguém que realmente está com identidade do reino, né? E, logicamente, terá poder por causa disso, ou tem poder e conhece a essência e a identidade do reino, ele o abraça. Aí começa a paternidade do próprio eterno em nossas vidas. Jesus sempre falou, tudo que pedis ao Pai. Toda vez ele falava ao Pai, porque existe uma paternidade que muita gente então a glória, não tem ainda. Então, apóstolo, a glória ela está ligada à paternidade, sim, que é a questão do abraço. Abraço. O peso, porque a palavra kavod em hebraico, esse peso do abraço. Então, o poder ele derrama. Eu enviarei poder. Agora, a glória não, é muito mais profunda. Ela está ligada à identidade que você já tem no reino, mas é quando o pai vê tua identidade e te reconhece de fato como um filho para os usufrutos, porque você tem filho, você pode dar para o teu filho um cartão. Eu sempre uso esse exemplo. É teu filho, você dá um cartão para ele de débito. Pai, quero comprar tênis. Você dá poder, usa lá. Você dá dinheiro para ele comprar qualquer coisa que ele precise. Nós suprimos nossos filhos. Mas tem hora que ele não precisa de dinheiro, ele precisa de você. Ele precisa do teu abraço. Ele precisa da tua identidade e você reconhecer como meu filho. Então, é assim a paternidade do eterno não reconhecerá qualquer pessoa. Se alguém na rua me diz, pai, vai ficar até chato. Você não é meu filho. Ou seja, eu não te reconheço. É por isso que muita gente usufrui de poder
Poder, poder, poder. E um dia vai falar, Jesus falou sobre isso. Mas então não expulsamos demônios. Sim. Então não me falamos em língua. Falei sobre isso ontem. Pregamos, e aí? E Jesus vai falar, não vos conheço. O Pai falará, não vos conheço. Quem são vocês? Aí é triste, porque faltou paternidade e a pessoa se dedicou ao poder. Então é uma trilogia. O número 3 na Bíblia sempre trabalha em unicidade, né? Tudo que é função nessa unicidade, ela vai ser impregnada do número 3. Então, nós precisamos trazer poder, que já temos, e usufruímos muito do poder agora, identidade do reino, para que a igreja possa ter a paternidade, porque ele diz, tudo que vocês pedem, converse com o Pai, ele vai conceder. Mas como? E não acontece? Porque falta paternidade na igreja. Parece que é uma igreja orfanada dessa presença do Pai, e principalmente sem identidade de reino. Isso é muito sério, muito sério. E isso, apóstolo, isso pode ser essa questão de canalizar só no poder, 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 poder. Porque é uma realidade, né? A gente até fala, não, porque a glória de Deus vai descer. E, na verdade, a gente está usando de maneira errada, estamos usando o termo de maneira errada. O fato da igreja não entender a implantação do reino dá-se justamente por conta desse motivo de só canalizar a questão das manifestações, vamos dizer assim, daquilo que Deus faz. Sim. Porque, que nem a palavra o próprio Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Sim. Então, quando Jesus ele diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus, ele está simplesmente dizendo, você vai ver o abraço de Deus, você vai ver a bondade de Deus, você vai ver a manifestação de Deus. É isso que a gente Na verdade, as três coisas deveriam, quando Jesus fala de reino e milagres, deveriam trabalhar juntos. Porque alguém já me disse, por exemplo, quando Jesus fala assim, os mortos são ressuscitados, é chegado o reino dos céus. Há sinais? Claro, o reino traz sinais. Traz sinais. O problema é que nós temos a maldita habilidade de separar tudo. De separar em nossa vida e nos individualizar. É uma essência só, mas trabalha diferente. O trabalho é diferente. Então, quando digo separar, não estou dizendo que eles não trabalham separadamente, trabalham juntos, porém ao mesmo tempo separados. O problema é que nós nos fixamos, essa é a palavra certa, nos fixamos numa coisa só. São diferentes, são coisas separadas, mas nós nos fixamos só no poder. Esses três deveriam trabalhar juntos, reino, poder e glória. Porque a satisfação é só de ver milagre, não pode ser. Moisés viu o mar se abrir, viu pragas, viu prodígios, mas avançou no deserto e disse, eu quero ver tua glória. Mas como se você não viu tanta glória, não? Aí foi manifestação de poder. Agora, faltava algo mais sobrenatural na vida de Moisés. E aí é onde ele brilha. Ele vê ali no monte, daí ele vai ver a glória do Senhor e tudo vai ser revelado a Moisés. Então, principalmente isso. A igreja tem esse problema de se fixar só no poder. Agora, apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta. Já vai ser o momento do break, é isso, Lucas? Vai ter o breakzinho, dá o toque aí pra gente, tá bom? Né? Quer fazer agora o break? Vamos fazer? Vamos lá. Nós vamos dar uma pausinha aqui para os nossos colaboradores e a gente já volta. Não saia daí não, fica aí atento porque o negócio tá bom. Já formule aí a sua pergunta, tá bom? Já a gente volta. Yeah. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta
para enrolar, então coma de colher. Estação Brigadeiria é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigadeiria. Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @Loas TV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigadeiria é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigadeiria. Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Maravilha, estamos de volta. Você ficou aí com um breakzinho, coisa rápida, tá bom? Mas nós estamos de volta e tá quente aqui a conversa. Irmãos, eu viajo, apóstolo, particularmente eu viajo nessa conversa de reino, a gente tem se aplicado bastante. Temos aqui alguns discípulos e sabe que eu estou falando a verdade, a gente tem procurado trabalhar muito a questão do reino na igreja. Vou até pegar aqui o que o Roberto Santos falou. Olha o que ele disse, a visão de reino faz com que o poder e a glória seja aplicada de forma eficiente. Pronto, olha que bênção. Falou tudo. Cláudio Arruda aqui, ó, apóstolo Natanael, Shalom, apóstolo Natanael, se você não é inscrito no canal Universidade do Reino, eu indico, ensinamentos de Deus, já estou fazendo aqui a propaganda. Glória a Deus por isso. E apóstolo, tudo isso que o senhor tem, essas revelações, porque eu sei que o senhor é um homem de revelação, né? A gente acompanha, né, o que Deus tem feito aí através da sua vida. O apóstolo Natanael teve um tempo que entrou nos propósitos de jejum. E muita gente falou que ele estava ficando doido. Eu mesmo fui, eu falei, o apóstolo está endoidando. Mas hoje a gente entende os propósitos de Deus, a gente entende o que Deus quer fazer. Né? Na hora a gente não entende, mas depois a gente começa a compreender o que Deus quer fazer. Todas essas revelações, apóstolos, que o senhor tem, né? essa graça que Deus dá para o senhor, o hebraico ajuda? Quanto tempo o senhor investe, porque não gasta, investe de estudo? Como é que é a sua rotina de estudo, oração? Fala aí, de repente tem alguém querendo saber aí, né? De Pra fato. você receber toda essa revelação, canal de YouTube, toda semana tem um vídeo novo. Então, de fato, a revelação ela virá conforme você esquadrinha. O esquadrinhar. Oração e palavra. Os apóstolos em Atos optaram, falaram, olha, vamos deixar a diaconia, porque nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, hoje, o fundamento é oração e palavra. Se não há oração e palavra. Então, muita gente me pergunta essa pergunta sempre, como que eu faço? Primeira coisa que eu digo, quanto tempo você dedica à oração diariamente e quanto tempo você dedica à palavra? Quanto tempo você esquadrinha? Não é somente ler o meu devocionalzinho diário, não, mas é
assim, mergulhar na palavra. Lógico, eu tenho mais tempo para isso, mas hoje em dia minha família é testemunha disso, minha esposa é testemunha disso, mando um beijo para ela aqui, que sem passar assim 3, 4 horas meditando na palavra, buscando, às vezes, tem hora que às vezes acordei de manhã, entrei no escritório ali na mesa e para me chamar para almoçar foi difícil, porque realmente é mistério do Eterno. Então, você falou na questão hebraico. Nós, lamentavelmente, no Brasil, temos a tradução da Bíblia em língua portuguesa que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. E esse menino, porque com 16 anos, imagina, 16 anos ele começou a traduzir a palavra. A minha língua é o espanhol e a versão em espanhol foi traduzida há 100 anos. Anderson, sabe, são 100 anos antes, um século antes. E foram 2 peritos, Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Reina Valera. São 2. E eles eram peritos, eruditos em hebraico e em grego. Então, a tradução em espanhol é muito mais fiel. Em português já se comprovou que teve mais de 2.000 erros de tradução. Então, quando eu não entendo muito, porque a gente precisou aprender o português, eu vou em espanhol. Aí é uma clareza muito, muito maior. Então... E o senhor também estuda alguma coisa em inglês, né, apóstolo? Sim, pouca coisa. Mas é necessário ver. A língua inglesa, King James é muito boa também, tem uma versão em inglês. Agora, no hebraico, principalmente, você entende um conteúdo mais profundo etimológico. Qual é o problema das traduções? Isso se perde até em poemas que poetas, por exemplo, de outra nação e passa para... outra língua, o poema já perde a riqueza metafórica, simbólica. Isso acontece muito no hebraico, porque a etimologia do hebraico é muito mais profunda. Ela é menor em estrutura gramatical, em palavras. O hebraico tem 8.000, máximo 10.000 palavras. E uma palavra tem muitas ramificações. Agora, o português tem mais de 300.000 palavras. Então... essa tradução já não é fiel. Então, há uma necessidade. Há uma necessidade. O pessoal falou aqui da Universidade do Reino. Por que ela surgiu? Porque Deus me falou claramente, começa a estudar hebraico. Querido, eu estou estudando, tentando aprender. O pouco que eu sei já transmito, porque não seguro. Mas quem estuda comigo, muita gente me diz. E o hebraico, é diferente, né, é diferente. O hebraico, cada letra ela tem a sua numeração. Sim. E cada letra é uma revelação. Sim. Né? Eu já fiz alguns cursinhos aí para a gematria ela é muito preciosa pela simbologia de cada letra, né? A riqueza de cada letra, os números de cada letra, né? E os códigos espirituais que estão nas letras. No próprio livro de Salmos tem acrósticos que jamais em outra língua, em português muito menos, vão se entender. Porque quando a gente vê, por exemplo, o Salmo 119 dividido de 8 versículos, isso cada uma das letras ali começa com o alfabeto, as primeiras, né? 8 letras é com Aleph, depois a segunda 8 versículos, perdão. 8 primeiros versículos, todos começam com a letra Aleph. Não dá para entender isso em português. Depois com a letra Bet, Gimel, Dalet, aí vai avançando até a letra Tav. Então, isso e forma frases na vertical. Uau, além da escrita, eu não sabia. Frases na vertical. É maravilhoso. Os acrósticos, os salmos são preciosos. Então, assim como também tem livros de lamentações que tem acrósticos, Provérbios 31, quando você vê nas Bíblias mais antigas, Aleph, Bet, e vai falando características da mulher virtuosa. E a gente não entende por que está lá Aleph, Bet, Gimel, Dalet, porque é aí que está o segredo de realmente riqueza do conteúdo bíblico, do conteúdo da palavra, na verdade. Eu não gosto nem muito da palavra Bíblia. Bíblia significa livro, mas é a revelação de livros, né? Das Sagradas Escrituras. Aí você vê a estrutura das Sagradas Escrituras. E aí você começa a entender. Agora, a compreensão dessa sã doutrina, para que tenhamos uma base, porque é impossível conhecer o reino sem a base doutrinária. Você compreende uma coisa, que a cultura do reino começa com Israel. Como falei lá no Éden, com Israel. E Deus chamou Israel para que fossem real sacerdócio. Está lá em Êxodo. Fossem real sacerdócio. Então, há uma realeza sacerdotal que
logicamente, transitoriamente colocada no Levítico, no sacerdócio levítico, passa, mas na verdade está com a tribo de Judá. E nós hoje estamos enxertados em Cristo para trazer essa realeza sacerdotal. E nós agora somos real sacerdócio, uma realeza sacerdotal. Como vamos implantar isso na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças? Há uma implantação? Claro que sim. Em toda a área da minha vida, geograficamente, geografia, e esse é a principal função do reino, é implantar em mim, porque aqui é um cosmos, meu corpo, que é templo do Espírito, minha vida é um cosmos, minha família é um cosmos, minha vida financeira é um cosmos. E muita gente, por que eu não progrido, por que eu não avanço, por que eu não... E já vivi esse processo na minha vida, de luta, dificuldades, conflitos, administrar problemas. E hoje, graças a Deus, administramos recursos, porque essa é a função do reino, te dar autoridade para você ser um gestor. Toda vez que aparece a palavra em hebraico, em grego, agora já, e também aparece em hebraico, mas que aparece despenseiro. Paulo usa muito isso. Somos despenseiros da graça, somos despenseiros do reino. Essa palavra em grego principalmente, é oikosnomos, que significa administrador. Oikos é administração, gestão. Oikos é casa, nomos é administração. Então, é administração de casa. Eu sou uma casa, eu sou habitação. Minha vida financeira, minha vida familiar, gestão de cidade. Então, nós temos um cosmos para atingir com essa gestão. E onde estão os recursos para essa implantação? Na sobrenaturalidade. Onde que a gente precisa trazer a existência. Exatamente. Temos que trazer a existência as coisas que não se veem. Paulo disse, atentando para as coisas que não se veem. Por quê? Porque eu, Natanael, quero solucionar meus problemas, e problema é coisa boa, problema é coisa muito boa. Aleluia! Os problemas, se eu os solucionar com a gestão daquilo que eu vejo, aí o problema se torna um verdadeiro problema e não cumpre sua função. O problema tem que ser resolvido, né, apóstolo? Exatamente. Agora, problema com ótica de reino, você apela para algo que não se vê. Então, a solução, os recursos para qualquer problemática aqui na Terra, nessa gestão, está no mundo sobrenatural. Paulo diz claramente em Efésios que nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Colossenses 1,13 diz, e nos transportou ao reino do seu Filho. Como que eu estou aqui em Mongaguá, meu Deus? Você já está na dimensão do reino, você já tem recursos. E nos abençoou, diz Efésios capítulo 1, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então está tudo... Esse microfone... Está tudo disponível para nós. Se materializou porque alguém o idealizou, pensou, imaginou. E alguém trouxe essa essência de algo que não existia. Então começa na mente. Eu sempre digo, o reino não é injusto. Por quê? Porque muita gente pensa que somente a igreja fará esse trabalho. Não, foi dado à igreja em plenitude. Mas há muita gente da igreja, que a igreja está dormindo. E o próprio Jesus falou que os filhos das trevas, às vezes, são mais astutos do que os filhos da luz, porque o reino trabalha com um princípio santo chamado justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, a justiça trabalha em irmandade com o reino. E o reino é justo. Eu sempre digo, o reino não dá salário, ele dá lucro, porque precisa de investidores. E se a igreja, que é a que deveria investir e propagar, não faz, tem gente ímpia que está trazendo essência de reino. Não estou falando de salvação, estou falando de reino. Tem muita gente próspera que nunca pisou numa igreja. Tem muita gente boa gestora e tudo que faz é bem produtivo e tem sucesso, porque o reino é justo. O reino é justo, então... Basta a gente se alinhar com o reino, exatamente, se mover no reino, que as coisas vão começar a acontecer. E trazer resultados. Porque essas coisas, na verdade, é assim, Anderson, tudo que nós precisamos para que se cumpra o propósito na minha vida. Qual o propósito? Aquilo que foi designado. Olha o que diz o Salmo 189, né? Quando eu estava sendo formado, diz, antes que eu fosse formado, todos os meus dias estão escritos no teu livro, o livro da vida, o Seder Hayah, que é o livro da vida. Então, todos os dias da minha vida e o plano de Deus do reino para o Natanael, para o Anderson, para o Lucas aqui na Terra. Agora, eu posso viver fora desse contexto? Posso. Só que aí vão acontecer atrocidades.
e dificuldades. Então eu tenho que descobrir esse propósito. Agora, tudo está preparado. Olha o que diz Efésios, capítulo 2. Diz assim, no versículo 10, vou falar muito isso dia 19, inclusive quero convidar dia 19, apesar que as vagas já estão todas esgotadas, vamos fazer um seminário gratuitamente sobre reino ali em São Vicente. Efésios 2, 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão já estão preparadas para que andemos nela. Antemão. De antemão, diz que ele já nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já estão obras. Como que eu faço minha oração? Isso eu não ensinei ainda, mas olha. Como de primeira mão aqui? Então, como que eu faço minha oração todo dia? Senhor, entra com providência. Não, eu digo, Senhor, me dá a revelação para que eu ande nas obras que já foram preparadas de antemão. Eu não quero nada que não seja. E já tenho tido, você já tem visto alguns resultados. Vou falar sobre isso agora. Financeiro, espiritual, começa a se abrir o leque. Por quê? Porque você começa a usufruir daquilo que já está preparado para você. Vamos supor, você chega em casa, olha lá, você chega com fome e você não tem ninguém em casa, sua esposa saiu e você, meu Deus, vou ter que fazer. Você pega lá um ovo, frita, a gente se vira na cozinha e come, e de repente sua esposa diz, amor, você viu o que tem no fogão para você? O que tem lá? Rapaz, eu fiz uma carne, um assado, eu fiz para você, preparei essa comida, tudo preparado, você está comendo, tentando fazer. Então nós estamos fazendo um monte de mexidinho do nosso jeito e Deus está falando, eu já preparei tudo para você. Já está pronto. Já está pronto, são obras que só foram preparadas de antemão. Eu preciso reivindicar. Isso é predestinação. Predestinação não é ser escolhido para ir para o inferno e para ir para o céu, porque Deus não é esse carrasco que predestina uma pessoa atrás para a terra só para lhe falar que ela foi predestinada para ir para o inferno. Você acredita nesse Deus? Eu não acredito. Que chama alguém à terra, vive, sofre na terra, ainda diz, querido, mesmo que você queira, você está predestinado para ir para o inferno. Sai fora dessa conversa. Agora, a predestinação é para quem quer, quem crê. Quem crê, eu preciso crer. Agora, eu quero, eu desejo o que ele já predestinou. Então, a predestinação é para a igreja. A predestinação é para aquele que queira. A predestinação é para aquele que crê. E essas obras precisam vir à minha vida. Porque eu digo, estou sofrendo aqui na terra, ainda bem que Jesus está voltando. Não, mas eu tenho uma missão. Será que eu vou cumprir essa missão de reino aqui na terra? Isso eu preciso salientar como eu estou vivendo. E judeu faz muito isso, contabiliza dias. Por exemplo, eu tô contabilizando meus dias desde que eu fiz 50 anos, foi 9 de maio, até os 60 anos. 9 de maio, quando faça 60 anos. Daqui a 10 anos. 10 anos. Em 2000 vai dar quanto? 22, 32? 2032. 9 de maio de 2032. Só que todo dia o Senhor me leva para contabilizar o que eu estou fazendo nesse dia em prol dessa década. Só que eu faço isso em relação a muita coisa. Por exemplo, em relação ao dia 19, contabiliza os dias. Porque a Bíblia diz, ensina-nos a contabilizar os nossos dias. Porque o judeu vive essa parnassá de administração. A parnassá é quando ele tem administração e gestão administrativa de reino. Ele diz, eu quero aquilo que foi programado por Hashem, pelo Deus Todo-Poderoso para a minha vida. Não quero nada. Esse dia não pode haver nada fora do contexto daquilo que não é plano de Deus. Isso nos leva à santificação, nos leva à consagração, nos leva à meditação, nos leva a sair fora de qualquer contexto. Até pensamentos que são fora daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Palavras, e quantas palavras às vezes falamos, isso está fora de contexto. Atitude, muito mais. Então, é aí que eu vou me alinhando para trazer esse reino. Eu quero. Então, para trazer reino, há maneiras específicas que foram dadas aqui na sã doutrina, que às vezes passam batido. E nós precisamos orar dessa maneira. Há maneiras de buscar a sã doutrina e entender a palavra com o viés do reino de Deus. Agora, apóstolo, eu tenho visto que o que Deus tem feito na renovação, na sua vida, né? E assim, dentro desse contexto de que nós temos um propósito, Deus já nos predestinou, tudo que a gente precisa já está estabelecido, falando sobre a questão de uma gestão financeira. Na ótica do reino,
O que seria o dízimo? Uma oferta e a primícia. O que isso no reino pode mudar a nossa vida? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muita gente crítica ainda. Sim. Não, porque eu vou dar dinheiro para pastor. Por exemplo, nós temos um grupo de pessoas onde nós temos evangelizado e um empresário foi alcançado ali, o esposo de uma empresária. E aí a moça começou a evangelizar ele e ele falou assim para ela, que vida de careta de igreja, meu. Vou para a igreja para dar dinheiro para pastor. E aí a moça falou assim, não, você não sabe o que você está falando, você não conhece o meu pastor. Olha a pergunta dele, qual é o carro do teu pastor? Teu pastor anda de carro zero? Então é uma mentalidade Sim. que não está só fora da igreja. Sim, sim. Está dentro da igreja também, porque tem gente dentro da igreja que não concorda com dízimo, não concorda com oferta, não entende o que é primícia. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou vendo o que Deus está fazendo com os seus discípulos depois que o Senhor começou a falar sobre essa gestão financeira, principalmente no ato de dizimar, primiciar, de ofertar, de entender que o reino ele é justo, que Deus ele manda a gente granjear. Então, porque já está indo embora e tem mais uma pergunta aqui sobre a questão apostólica, mas eu acho que vai precisar de umas 3 horas aqui para a gente desenrolar tudo. São temas que estão juntos, porém, cada um deve ser analisado à parte. Olha, a gestão, principalmente financeira no reino, ela demanda investimento. Eu sempre digo, não, o reino não dá salário, ele dá lucros. Investimento. Então, o princípio, principalmente desde o passado, com a lei judaica, não somente com a lei judaica, mas até antes, você pode ver o próprio Avel em hebraico, ele sai, a primeira coisa que ele faz é sacrificar um cordeiro. Quem pediu para ele isso? Quem ensinou a sacrificar? Não havia lei. Noé, depois da arca, quando sai, ele faz um sacrifício. E só os sacerdotes podiam sacrificar. Então, havia um sacerdócio já inserido no homem. Então, há um princípio que isso é irrefutável, qualquer ciência humana pode te explicar isso, de que toda pessoa que se concentra em si mesma e atrai só para si mesmo qualquer coisa, ela acabará sozinha. Uma pessoa egocêntrica, narcisista, uma pessoa voltada para si, ela realmente não prosperará. Por quê? Porque a demanda da gestão, em qualquer gestão familiar, precisa de entrega. Numa família precisa de entrega, para eu me relacionar com minha esposa, precisa de entrega, filho, enfim. Agora, quanto mais na gestão financeira, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com marketing digital, com qualquer pessoa, as que mais dão problemas são as que menos têm. As que mais fazem tudo, questão, né? De tudo são as que... É uma pobreza não somente monetária, é uma pobreza de mente. E lógico, temos muitos maus exemplos, né, do pastoreio, do sacerdócio e de usos e frutos de uma forma errada, né, da verba em si, da igreja. Há muitos maus exemplos. E quem me conhece sabe que eu bato muito em pastores. Pode bater que o negócio tá quente pilantra, aqui. Safado, sem vergonha. Eu não sou mesmo? Então, tá cheio disso. Na verdade, é assim, é um grupo que realmente dá mau exemplo. Só que eles pagam o pato por... eles vão dar exemplo e a maioria, às vezes, está sofrendo, está lutando, está fazendo de uma forma honesta. E essa turma paga o pato por essa turma desonesta. Isso é injusto, porque em qualquer ala, qualquer segmento, sempre haverá isso trava a gente igreja, meu. Desonesta. Isso trava muito a igreja. Em qualquer meio onde há organização, onde há gestão, sempre haverá gente maligna. Em qualquer lugar, política, advocacia, meio de empreendedorismo, sempre haverá gente ruim. Então, lógico, ficará o paradigma do que é mal, porque o que mal se impregna mais do que aquilo que é bom. O mau exemplo se propaga muito mais. Quem trabalha com comércio sabe quando você tem um cliente que fica insatisfeito, está comprovado que ele influencia muitas pessoas mais do que aquele que fala bem e é fiel. Então, lamentavelmente, temos maus exemplos. Isso é geral, principalmente quando se levantam esses reinos, como você falou, individuais. Agora, queiram acreditar ou não, o princípio de entregar, vou usar até a palavra ofertar, sacrificar, entregar aquilo que realmente
é demandado segundo o contexto bíblico, isso, na verdade, é um tratamento para que eu possa ter a liberdade de investir. O poder de investimento. Ninguém poderá investir se ele não abrir mão de alguma coisa. Quando nós vemos, por exemplo, a questão o próprio dízimo, que é uma questão muito tratada, que hoje em dia na graça isso não existe. Olha, o princípio bíblico, ele existe e o próprio Jesus cumpriu esse princípio bíblico. Agora, o problema é que muita gente coloca a questão dízimo como um quesito de salvação, como um dogma para salvação. Isso está errado. Está errado, totalmente errado. Que se a pessoa não dizima, vai para o inferno. Isso está errado. Agora, o dízimo é um ato de fé, do crer. Se você o faz, você o faz. Se você não crê, melhor não fazê-lo. Então, o Maser, que é o dízimo hebraico, deriva da palavra Esser, que é o número 10. Esser é o número 10. E o número 10 traz a essência de obediência, de se sujeitar para que eu realmente tenha algum benefício. Quando eu me sujeito a algo para ter um benefício, para ter cobertura, ter estrutura de algo. Então, são propostas do Eterno. Ofertar algo ao Senhor, fazer com que meu coração seja altruísta, pensar no outro, enfim, isso são princípios bíblicos. Agora, quem não entenderá isso, logicamente, é alguém que ou está frustrado nas suas estruturas financeiras, ou ele, na verdade, é uma pessoa mesquinha, ou ele, na verdade, se fixa mais em maus exemplos do que bom exemplo. Então, essa é a primeira gestão no reino, é estruturar você, estruturar sua família, estruturar suas finanças. Começa em você. Se eu não sou uma pessoa boa, eu nunca vou fazer algo bom. Se eu não sou uma boa administradora de mim mesmo, das minhas emoções, jamais vou fazer qualquer coisa para abençoar alguém. O princípio amarás ao teu próximo como a ti mesmo começa comigo, dentro de mim. Eu me amo, eu quero o melhor para mim e eu vou fazer isso com outras pessoas. Então não haverá problema e dificuldade com alguém que tem uma boa gestão, que é o primeiro princípio, de mim mesmo, para poder fazer qualquer coisa, seja financeira, Ou seja, apóstolo, se a pessoa ela não tem uma gestão pessoal dela, familiar, jamais ela vai poder ter uma gestão financeira. Com certeza. Eu mesmo fui questionado quanto à questão de primícia. Não, porque, pastor, isso aí é Antigo Testamento e tal. E eu falei aquilo que o senhor ensinou para mim, irmão, você tem que ter fé. Se você não tiver fé para cumprir o que está na palavra, é melhor que você não faça. Sim. Na verdade, qualquer coisa que se faz no reino precisa ser crendo. Qualquer coisa, não só financeiro. Até para levantar um morto, se não crer, não vai funcionar, não vai ter resultado. Então, o princípio de gestão financeira é só um resultado, ou uma prova de como está a minha gestão de pessoa, como eu tenho minha gestão pessoal. Então, quando eu tenho uma boa gestão, ou tenho essa gestão de reino dentro de mim, porque essa gestão entra nas minhas emoções. E há muita gente hoje desequilibrada emocionalmente. O que mais vemos é gente com problemas de depressão, suicídio, síndrome disso, ansiedade, compulsões, enfim. Tudo isso que nós vemos hoje em dia é resultado de falta de gestão individual de pessoa, de indivíduo, gestão de reino na individualidade. E isso, como poderá haver uma família de bênção estrutural, organizacionalmente, se não há gestão pessoal? Como que eu posso fazer feliz a minha esposa? Como posso amar a minha esposa se eu não me amo? Então, aí começam os conflitos. Hoje em dia, todo mundo quer ter a razão, mas ninguém quer ser feliz. E a felicidade começa com o princípio de uma gestão santa de reino individual, para que isso se propague. Isso é forte, hein? Todo mundo quer ter a razão, mas não quer ser feliz. Peguei essa aqui. Nosso horário está indo embora, apóstolo. Está indo embora mesmo. Amém. A gente tem mais 15 minutos aqui, né? E você que está com a gente aí, estão até aqui falando, tempo curto demais, o assunto é muito interessante, tem que ter umas 3 horas mesmo, né? A Anice entrou aqui, falou que está ouvindo, está trabalhando, mas está ouvindo. Tem uma irmã aqui, gole de chá, está falando aqui que está acompanhando a gente nesse momento também. Bruna Demarque, gole de chá, é bênção de Deus. Aluna nossa também. Então veja bem, apóstolo, você que está aí com a gente agora e ainda não curtiu esse podcast ao vivo, curte, compartilha, se inscreva no canal para que você possa fazer as suas perguntas. É muito importante que você curta aqui para melhorar a nossa visibilidade. Nós vamos já partir para o final.
E uma última pergunta para fazer também, falar só uma pincelada sobre a questão política que eu estou fazendo com todos os meus convidados aqui. Apóstolo, a visão apostólica, ela é um cumprimento da implantação do reino na terra? Sim. Porque hoje existe uma crítica muito grande. Esse negócio de apóstolo não existe. O senhor podia dar só uma pincelada para a gente com base em Efésios capítulo 5, né? Que fala sobre os 5 ministérios e o apóstolo está lá. Sim, exatamente. Efésios 4 fala sobre Efésios 4, isso. os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso não caducou. Como a igreja pode deixar de ser apostólica se a palavra apóstolo significa enviado? A igreja é enviada, a igreja não foi colocada para ficar numa redoma, uma bolha ali para ficar, mas para sair, os que saem, os enviados. E o próprio apóstolo, que foi Yeshua HaMashiach, Jesus, ele veio como apóstolo enviado. Agora, o problema com a questão apóstolo é que muita gente hoje em dia se auto-intitulou através desses movimentos, né? Ofereceram apostolado, bottoms, inclusive na visão celular se usou muito, dar um bottom de apóstolo. Desculpe, não tem outra palavra. Essa palhaçada que existiu no Brasil, não tem outra coisa. Né? E se vendeu. Esse porque, é o apóstolo Natanael. E se vendeu. Se vendeu, posso falar, eu sou testemunha disso. Se vendeu muita unção apostólica, se vendeu. Então, esses escândalos absurdos, malignos, posso falar, humanos e diabólicos, porque toda a humanidade dá legalidade a algo diabólico, tão diabólico que se semeou uma desestrutura e uma imagem totalmente errada do apostolado. Então, o povo tem razão em poder ver esses apóstolos de grife, né, que andam com capa de neon, que andam de limusine. Lamentavelmente, esses maus exemplos são os que estão desestruturando a visão apostólica. Só que o reino só se propagará com a visão apostólica. A igreja é apostólica. A igreja católica sempre usou. Igreja católica apostólica romana. É a única igreja apostólica que não tem apóstolo, Exatamente. só tem papa. É verdade. Então, é verdade. Não tem apóstolo, tem papa. Esse aí já é um título que não tem nada a ver. Papa é o quê? Pai. Mas Jesus falou, não chameis a ninguém de pai. Então, quando a igreja ela é apostólica, ela é enviada para propagar o evangelho do reino, porque não existe evangelho a não ser o evangelho do reino. Se a igreja deixa de ser apostólica, ela não propagará o reino. Já está em falta o reino, por isso a igreja deixa de ser apostólica. Então, o apostolado é trazer o reino, como falei, individual, e uma coisa principal, geograficamente, Mongaguá precisa do reino. Glória a Deus. Mongaguá precisa do reino, mas precisa trazer e colocar em evidência o apostolado. Precisa trazer o apostolado. Isso é algo sobrenatural. Não é dado numa convenção, não é dado um boto, uma capa de apóstolo, aquelas parafernália toda que fizeram, não. O apostolado é algo sobrenatural, por uma necessidade individual e geográfica que a igreja precisa ter. E aí nós vemos o reino implantado na cidade, porque a menor dimensão de reino ou de igreja numa cidade, de igreja é uma cidade. A igreja que está em Filadélfia, Sardes, Filadélfia, todas essas igrejas são cidades. Roma. Paulo sempre disse a igreja da cidade, a igreja na cidade. Isso. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, começa com Jerusalém, que é a cidade. Então, não existe igreja fulana na rua tal. Existe igreja na cidade de Mongaguá. Glória a Deus. Enquanto essa igreja não se unir no reino, Mongaguá ou qualquer cidade nunca será transformada na excelência do reino. Glória a Deus. Pegou essa visão? O povo está aqui falando, apóstolo. Queremos parte 2. Amém. Vamos ver, irmãos. Aproveitem, porque graças a Deus o apóstolo Natanael, ele tem sido uma referência e tem sido muito aí cogitado. Então, para arrumar essa agenda aqui foi complicado, mas deu certo. Nós vamos terminar agora, apóstolo, e nós estamos vivendo um cenário. Se você gostou aí, deixa teu comentário aqui. O povo está colocando hashtag parte 2 aqui, todo mundo está colocando. O João Fajardo está aqui, o Denis está por aqui também, a galera está aqui. Tem uma turma boa aqui. Então, coloca aí o teu comentário, né? Tá todo mundo pedindo aqui parte 2. Tem uma turma até lá de Santa Cruz do Rio Pardo também, né? Os irmãos em Cristo nosso que estão nos acompanhando. Então, nós estamos vivendo esse cenário político, estamos aí chegando ao dia 30, né, de outubro, que será um dia decisivo.
E para a igreja hoje, apóstolo, para a igreja, eu tenho falado aqui, vou repetir, uma vergonha em Mongaguá. A igreja não se posicionou aqui em Mongaguá. Bolsonaro perdeu aqui para o Lula. Perdeu por 16 votos, mas perdeu. Perdeu. Aonde estão os pastores, aonde estão os líderes, aonde estão os cristãos? E torno a dizer, é um absurdo alguém falar que não é contra aborto, que é contra a legalização de droga, enfim, contra todo esse sistema maléfico da esquerda socialista que estão tentando empurrar a goela abaixo da nação e votar na esquerda. Eu conheço crente pastor que vota no Lula aqui nessa cidade. Então, estou falando abertamente mesmo porque nós somos posicionados. Qual o teu recado, apóstolo? Qual a tua palavra, tua orientação para a igreja nesse momento? Olha, já que falamos em reino, o reino trabalha entre tantas dimensões com princípios. E os princípios do reino, com certeza, são evidenciados na palavra de Deus. Se não há palavra, se não há reino. Então, é fácil discernir quando algo está fora do contexto do reino. A igreja ainda guarda a moral e princípios. Quem guarda ainda, porque temos tantas igrejas hoje em dia. Então, reino é princípios. Então, é fácil saber se queremos propagar o reino colocando em evidência princípios. Aborto. Olha só, acabei de falar que o salmista fala que no ventre da mãe fomos formados. O próprio princípio de ideologias malignas que vêm de Sodoma, Gomorra. Não vou entrar em quesitos aqui, mas olha, tanta coisa de baixa moral que está sendo propagada. Agora temos que ver, não é questão Bolsonaro, não é questão pessoal de um partido, não, é uma questão de princípios. Essa é a questão agora. Se fosse outro, nós estaríamos com outro, mas quem está trazendo essa preservação de princípios dessa cultura judaico-cristã? Essa é a grande emergência no momento. Então, nós não podemos aceitar alguém que diz, olha aqui, alguém que rouba, coitadinho, você trabalhou o mês inteiro, te assaltam, tadinho do assaltante, de repente precisa de um celularzinho para poder trocar ali por uma cervejinha. Que conversa fiada, maligna, que qualquer pessoa que tem princípio, nexo e sabedoria vai saber que isso aí é algo diabólico. Né? Então, isso não procede. Então, meu alerta é, pastor, líder, bispo, apóstolo, seja quem for, sacerdote, seja quem for. Se você não se posiciona, você vai sofrer na pele. A igreja vai sofrer na pele o que a Venezuela sofreu, está sofrendo, Cuba sofreu, Argentina está sofrendo, Colômbia está sofrendo. O Chile agora escolheu um marxista, e já a nova Constituição, agora a igreja acordou, agora a igreja foi votar, porque a igreja também não votou e o marxismo entrou. Agora a igreja acordou e não aprovou essa lei que trazia absurdos, são absurdos. Nicarágua também. Nicarágua, então, nem se fala lá, estão sendo expulsos padres, pastores, presos. Então, é uma questão de princípio. Essa votação é muito mais do que simplesmente escolher um presidente. É muito mais. Então, é hora de nos posicionarmos. E nós cremos que o Brasil será o ícone principal nesse último avivamento, porque o reino precisa ser implantado na terra. Aleluia. E precisa haver essa plenitude, assim como as águas cobrem o mar, é uma realidade bíblica. E esse avivamento, segundo Joel, trará uma gestão de prosperidade no meio de angústia e tribulação, como Israel na terra de Gósen, tendo abundância e bênção, enquanto havia pragas. Não vem coisa boa para a terra. E já estamos vendo sinais disso, crise na Europa, guerra, rumores de guerra. O povo tudo vindo embora. E o Brasil, pela primeira vez na história, com um superávit. Temos também aí a inflação menor, termina o ano com menos inflação do que o próprio Estados Unidos, que é a Europa. A Inglaterra está entrando em crise porque já está com uma inflação que nunca teve há séculos. Então nós somos o celeiro, somos o celeiro. Zafenat panear é o termo usado para José quando tem armazém, e todos os povos da terra virão buscar no Brasil. É aí que vem a explosão sociopolítica, econômica e espiritual, acima de tudo, para essa nação.
Isso é o que eu tenho falado. Hoje, na minha live, às 11 horas, eu vou falar sobre Zafenat Paneah. Amém. Porque às 11 horas, já quero te fazer o convite, nós estamos fazendo uma live ali no canal do Facebook da Igreja Palavra Viva Mongaguá. Só você entrar lá, a partir das 11 a gente está lá em oração. Este é o apóstolo Natanael, precisamos já encerrar, o apóstolo está correndo para um outro compromisso também, e eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Nós já vamos orar. Obrigado por você que está aqui. Repito, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte lá. Curta todos os vídeos do Reino Cast, do Loas TV. Nós estamos aqui no canal Loas TV. Entra lá e curte os nossos vídeos para que a gente possa estar levando essa palavra de reino. É o Reino Cast, o reino dentro de nós. É um projeto idealizado na qual Deus tem nos dado essa graça. Então, muito obrigado, apóstolo Natanael. Quero que o senhor faça aí o convite, né? Fale mais uma vez, eu ia falar, mas o senhor deu início. Do dia 19 de novembro nós vamos ter um seminário, tá vindo gente do Rio, Minas, Espírito Santo, mais alguns estados que vão estar vindo. Os meus discípulos que já pegaram as fichas precisam me entregar. Você que está nos assistindo e quer participar, nos procure, entre em contato, porque vai valer a pena. Dia 19 nós vamos ser imergidos na visão do reino. Então você não pode perder. Apóstolo Natanael, quiser fazer esse convite, fique à vontade. Amém. Aí. Dia 19, inclusive já estamos com poucas vagas, praticamente se lotou o salão, não quero abarrotar, temos uma pequena estrutura ali, para pelo menos abrigar umas 250 pessoas, e é totalmente grátis, e é uma cadência no sentido de uma sequência de estudo. Então começa de manhã com 2 estudos, tomamos café, você vai poder tomar um café, 2 estudos com um pequeno intervalo, o pessoal sai para almoçar, não vamos oferecer almoço porque não há condições ali, você pode almoçar onde quiser, voltamos à tarde mais 2 palestras. São 4 palestras, todas em sequência, onde vamos implantar o trono, segundo o salmista, quando diz assim que o teu trono tem graça, verdade, justiça e juízo. Porque existe a gratuidade. A gratuidade. Outra pregação. Esse é o manto. Se entramos nesse tema... Tá aí, então. Esse é o portal principal, a graça. Uhum. Só que depois vem a verdade. Porque existe uma verdade para você no reino. Não é a verdade que você pensa. É a verdade que o reino fala sobre você. Aleluia. A verdade sua vem do seu pai, da sua mãe, da sua genética, da sua... Para, apóstolo, senão o povo vai pedir parte 3. E a verdade é o que todo mundo fala de você. Mas existe uma verdade do reino em você. Isso que é o manto principal. Aleluia. Glória a Deus. É isso, queridos. Obrigado. Curte aí esse vídeo. O apóstolo Natanael. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Muito top estar aqui nessa manhã. Nós precisamos encerrar, senão eu não posso fazer de novo aqui outro Reino Cast. Nós temos um limite aqui. Que Deus abençoe o senhor, prospere o senhor cada dia mais. Sempre que precisar, estou à disposição do senhor. Tá alegria está contigo. Você é um homem de Deus, um homem que tem visão apostólica do reino e Mongaguá que se prepare, porque aleluia, coisas sobrenaturais vão acontecer. 2023 vem bombando aí. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar, um beijo aí aos meus discípulos da Palavra Viva, a todos os irmãos, amigos do apóstolo Natanael, minha esposa amada pastora Íria está aqui também dando glória a Deus, o Brasil é do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, eu te espero hoje às 23 horas, juntamente comigo numa live de clamor pelo Brasil. Palavra Viva, nossa igreja aqui em Mongaguá, fica na Avenida São Paulo 3446, quinta-feira culto às 19h45, domingo culto às 10 da manhã, e também às 19 horas. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. Sim, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, possa abrir o nosso entendimento e principalmente, meu Deus querido, o nosso coração, para que possamos mergulhar nesta dimensão de reino, para que possamos, meu Deus querido, viver aquilo que o Senhor já preparou, já nos predestinou, Pai. Que o nosso conhecimento, que o nosso entendimento seja aberto e que nós possamos descobrir, meu Pai, descortinar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela vida do Natanael, o Senhor o levantou como um apóstolo, como uma referência e tem feito a diferença, meu Pai, onde ele tem passado. Obrigado pelo Loas TV, pelo seu Mickey, meu Deus querido, que tem nos dado essa oportunidade, como toda a equipe de suporte, meu Pai, a todos os que estão conosco aqui, pastores, discípulos, aqueles que exercem uma função ministerial,
que o Senhor venha acrescentar em nossas vidas. Eu oro, te agradeço, te louvo e desejo a cada um presente, Pai, a tua bênção e a tua paz neste dia chamado hoje e para sempre. Amém. Em nome de Jesus, se você pode, diga amém aí. Deus te abençoe. Glória a Deus. Shalom Adonai. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.